Meu, você é sócio fundador do Clube dos Minigameiros e quer jogar um puta jogo, meu, indo pro trabalho. Fica aqui no vídeo que eu vou falar sobre celulares de jogo hoje, então. Se você tá querendo jogar no celular, a verdade é que a maioria dos modelos intermediários aguentam o tranco dos jogos mais simples. Mas a verdade mesmo é que cada modelo tem a sua especialização. Alguns têm uma bateria melhor, uma câmera melhor, enquanto outros são para jogos. E o que é um celular para jogo? Eles normalmente contam com um processador melhor, um processador gráfico também de boa qualidade e mais memória RAM, que serve para armazenar os dados do jogo enquanto ele está sendo rodado. É uma memória rápida, para ele puxar os dados, as variáveis e o jogo funcionar. São esses modelos que a gente vai ver aqui hoje e eu vou separar eles por faixa de preço para você ver qual se adequa mais ao seu bolso. E se você gostar de algum deles, tem o link na descrição. Comprou por lá, você ajuda o canal e encontra um preço bem legal para cada um dos modelos. Então, vamos para análise. O primeiro dos modelos que a gente vai falar é o OnePlus 3, que até ia ficar de fora aqui da análise por ser difícil de encontrar aqui no Brasil, mas como ele ficou em primeiro lugar no AnTuTu de agosto de 2016, que é um aplicativo que faz uma comparação entre o desempenho dos celulares, não tinha como ele ficar de fora. Ele conseguiu isso não só pelo seu processador, que é bom, mas por ter 6 GB de RAM. Ele é um dos únicos modelos que tem isso e, aliás, nem meu computador tinha 6 GB de RAM até pouco tempo atrás. Então, para vocês verem. Além disso, o equipamento conta com uma tela de alta definição com Gorilla Glass, 3.000 mAh de bateria e um sensor de fotos bem legalzinho. Dá para você encontrar ele por uns R$ 2.500 lá no Mercado Livre, então ele se torna uma boa opção. A linha S da Samsung é sempre bastante esperada e esse ano o lançamento dela não decepcionou. O S7 continua entre os top 10 em desempenho e também tem o diferencial de ser automatizado para o Gear VR, que normalmente até vem com o aparelho. Você consegue encontrar ele muito fácil aqui nas lojas do Brasil e ainda dá para até fazer uns planos com as operadoras para pagar um pouquinho mais barato. Enfim, roda muito bem o jogo. Se estamos falando de jogos, não tem como ficar de fora o iPhone, até porque não é só o desempenho que importa, mas sim os jogos proprietários. Se você quer jogar um jogo que só tem no iOS, não é o Android que vai resolver o seu problema, ou vice-versa. E se estamos falando de iPhone, vamos falar do último modelo, o 7, que promete até 40% a mais de desempenho do que o modelo anterior. Com isso, ele ficaria no topo das comparações de desempenho. O único problema é que ele vai vir com preços astronômicos aqui pro Brasil, né? Então, se você não quer gastar muito e ainda quer ter uma plataforma Apple, o iPhone SE é uma boa opção. Até porque o desempenho dele fica muito parecido com o 6S, até um pouquinho acima por causa da sua tela, ou seja, menos resolução de tela, consome menos processador na hora do jogo. O único problema também é a tela, de 4 polegadas, que não ajuda muito na hora de você jogar os jogos, principalmente se você tem um dedinho de batata. Outro equipamento um pouquinho acima dos R$ 2.000 que tem um desempenho excelente é o Xiaomi 5 e que dá para encontrar aqui no Mercado Livre numa faixa de R$ 2.300. Ele conta com o processador Snapdragon 820, que é um dos top de linha, 3 GB de RAM e uma bateria bem legalzinha. Ele fica só um pouquinho atrás do LG G5, que ficou fora da nossa análise porque o modelo que veio aqui para o Brasil tá com um chipset mais fraco do que o lançado lá fora. O Samsung S6 pode não ser mais tão potente quanto os modelos novos, mas ele ainda é uma boa opção para quem quer um equipamento consistente e que também traz outras opções, tal como boas fotos e funcionalidades adicionais. Ele conta com 3 GB de RAM e um processador octa-core, que lidam ainda muito bem com a maioria dos jogos. O Moto G4 Plus pode não ter vindo com um preço tão bom quanto do seu predecessor, mas a sua configuração tá realmente legal. Ele conta com o processador Snapdragon 617, que é potente e era referência no ano passado. O único problema dele é que ele tem apenas 2 GB de RAM, o que dificulta um pouco os jogos mais pesados. A câmera dele se sobressai bastante nessa faixa de preço, o que torna uma boa opção para quem quer mesclar fotografia com processamento. Se você está querendo gastar um pouquinho menos, o Zenfone 2 é uma boa opção. Ele está um pouquinho antigo, afinal o lançamento do Zenfone 3 está logo aí, mas ele tem um belo diferencial de ter 4 GB de memória RAM. O seu processador é um pouquinho mais fraco, mas ele é compensado pelos 4 GB de memória RAM do equipamento, que ajudam bastante na hora de abrir jogos pesados. O Quantum Fly é um equipamento lançado pela brasileira Quantum e que conta com um processador Deca-Core, que em comparação de desempenho no AnTuTu se saiu muito melhor do que os outros modelos nessa faixa de preço. O problema é que para conseguir um processador melhor, a empresa teve que abrir mão de alguns outros componentes. Então a câmera do Quantum não é tão legal assim, nem a sua bateria. Fica da sua decisão querer um equipamento com muita performance e outras características fracas, ou pegar um meio termo como o Moto G4 Plus. Para fechar com chave de ouro, vamos falar sobre um modelo abaixo dos R$ 1.000. Se você não quer gastar muito e ainda assim quer jogar uns jogos com uma performance legal, o Webcam 5 consegue entregar isso com um processador octa-core, 2 GB de RAM e, é claro, uma tela de alta definição de 5 polegadas. Além disso, ele tem giroscópio, então você já consegue usar para realidade virtual, consegue jogar um Pokémon GO e qualquer outro joguinho aí simples. Não espere tanto assim dele, afinal ele é um equipamento barato com bom custo-benefício.
Enfim, essa foi a lista que eu montei, e se você concorda ou discorda dela, comenta aqui embaixo pra eu saber o que vocês acham. E se você gostou de algum dos modelos, tem os links na descrição, comprou por lá, você ajuda o canal e tudo mais. Gostou do vídeo? Dá um like que ajuda bastante, compartilha com quem tá com a mesma dúvida e, é claro, se inscreve no canal porque tem vídeo novo toda terça e quinta. Então é isso, até a próxima. Puta jogo aí nos... E quer jogar um puta jogo aí no ônibus. Foi? Caralho, só falta tudo. Além disso, o equipamento conta com uma tela Gorilla Glass. O seu hardware continua entre os 10 melhores. Caralho, o que tá acontecendo com você? Soluço. Pausa aí. E esse ano... Eu não vou conseguir! Para, porra! Eu vou só usar. Ai, caralho. Tô pensando.